Então vamos retomar, conversar um pouquinho sobre serviços públicos. Na linha da conversa que a gente está tendo sobre o que é administração pública, o que é o objeto do direito administrativo, a gente já viu que a caracterização material da função administrativa do Estado é um pouco mais difícil do que a identificação material da função legislativa e da função jurisdicional, porque ela se apresenta de maneiras variadas e o que une tudo isso é o regime jurídico administrativo, por isso que ele é hoje a pedra de toque da construção da dogmática do direito administrativo. A gente já teve escolas, escola do serviço público, enfim, um conceito muito amplo de serviço público para identificar como um objeto do direito administrativo, dos poderes da administração, da relação entre poderes da administração e direitos do administrado, enfim, vindo de um longo período de construção histórica do que é o objeto do direito administrativo. Hoje a gente tem um pouco de tranquilidade, com o que dá unidade para toda a matéria que é colocada como regime jurídico administrativo, função administrativa, aliás, como função administrativa do Estado, é justamente um regime jurídico específico, que é aquele jurídico específico que a gente está estudando desde o início, desde as primeiras aulas que vocês tiveram, que se estrutura a partir da indisponibilidade da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, né? O que a administração faz? A administração faz coisas muito diferentes, né? A gente sai aqui, a gente pega um ônibus, que é um serviço público, a gente pega um táxi, que é um serviço privado, mas que depende de autorização, ali na esquina eu posso precisar acionar o serviço do policial militar que está ali, que já vai fazer um outro tipo de trabalho, e passar numa repartição para ver alguma coisa de algum documento. Enfim, eu posso transitar e lidar com várias maneiras de se expressar a atividade administrativa do Estado. Como é que eu consigo categorizar isso, né? Então, existem algumas categorias que são identificadas como a atividade mesmo prestada pela administração pública, o tipo de atividade desempenhada. Então se diz que a administração pública, basicamente, ela presta serviços públicos, ela intervém na ordem econômica e social, né? Uma outra maneira dela se manifestar é a atividade que é chamada de polícia administrativa, ou poder de polícia, uma expressão mais antiga e menos apropriada, mas que é muito comum ainda a gente ver ser empregada. Alguns autores falam em atividades de fomento, né? Gestão dos bens públicos, sacrifícios de direito, atividades sancionadoras. Então, o nosso tema hoje é uma dessas maneiras do Estado se manifestar, do Estado se desincumbir daquele dever por meio da função administrativa, né, daquele dever de satisfazer da melhor maneira o interesse público. O serviço público é a prestação pelo Estado ou por quem lhes faça, às vezes, de utilidades ou comodidades materiais utilidades ou comodidades materiais
fruíveis diretamente pelo usuário, mas disponibilizadas indistintamente a toda a coletividade, tendo por objeto atividades que por meio do ordenamento jurídico o Estado reconhece como próprias, como suas próprias, sob regime de direito público. Tentei colocar aí todos os elementos da ideia de serviço público. Então, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é entre serviço público e serviço governamental. Nem todo serviço governamental é serviço público. Existem atividades que o Estado exerce, existem utilidades ou comodidades materiais disponibilizadas para a sociedade, para a coletividade, que não necessariamente tem essas características todas que eu mencionei. Vamos pensar numa atividade da polícia. Atividade da polícia militar, por exemplo, de preservar a segurança pública. Será que isso é serviço público? De acordo com essa definição aí que eu acabei de dar? É indiscutivelmente uma utilidade material, preservação de um nível de convívio social minimamente seguro, previsível, é prestada pelo Estado, sob regime de direito público, né? Voltada a toda a coletividade. Falta algum desses elementos? É uma atividade que o Estado tomou para si como sua, por meio do ordenamento, né? Já na Constituição a gente já tem uma certa disciplina. O elemento que faltou aí é o fruível diretamente pelo usuário. Então, o que caracteriza, o que marca a ideia de serviço público, para a gente não confundir com esses serviços ou com essas outras atividades que têm cara de serviço público, mas que não são tecnicamente para o ordenamento jurídico, para o regime jurídico administrativo, serviço público, é a fruição individual. Então o Estado tem que colocar à disposição de todos, mas são serviços que são que beneficiam usuários determinados. Então o serviço de transporte está aí circulando e à disposição de quem quiser. Quem quiser e quem puder, né? A gente tem hoje uma discussão muito importante sobre a questão da tarifa, né? Mobilidade e tal, direito à cidade. Vamos deixar isso de fora para não complicar a nossa discussão. Está aí disponível. Quem quiser sobe, paga a tarifa e se locomove. Quem não quiser não faz isso, ele continua lá disponível. Então essa fruição individual é que marca. E normalmente uma fruição individual sujeita ao pagamento de uma tarifa, né? Então vai ser serviço público toda vez que tiver essa fruição. A fruição individual. A oferta universal,
A oferta não pode ter nenhum tipo de discriminação. Então, a universalidade, a gente vai ver daqui a pouquinho, é um dos princípios que costumam ser apontados para o serviço público, né? Então, é uma oferta universal e uma fruição individual, ou coletiva, mas por sujeitos determinados, pelos usuários determinados, fruível singularmente, individualmente, né? Pelos administrados. Esses serviços podem ser prestados diretamente pelo Estado ou por particulares em colaboração com a administração, tradicionalmente por meio do contrato de concessão de serviço público, que vai ser objeto de uma aula futura, quando vocês forem tratar de contratos administrativos. Hoje a gente também tem textos normativos prevendo permissão de serviço público e até autorização, mas aí a gente está dentro daquele campo de imprecisão que tem sido gerada, que eu mencionei agora há pouco, né? O instrumento pelo qual tradicionalmente o Estado transfere a execução de serviço público para o particular é o contrato de concessão de serviço público, até porque ele tem uma disciplina extensa e muito própria para esse tipo de atividade estatal sendo exercida pelo particular. Então esse conceito, essa ideia de serviço público, ela tem dois elementos basicamente, né? Um material e um formal. O material é esse que a gente estava discutindo agora há pouco. É uma prestação de uma utilidade ou de uma comodidade material considerada de interesse público pelo ordenamento jurídico, ofertada em termos gerais, universais, né? Mas fruíveis individualmente, singularmente pelos administrados. Essa é a caracterização material. A caracterização formal é o regime de direito público, o regime, né? Essa atividade está sujeita, é o que unifica toda a atividade administrativa, né? Ela está sujeita ao regime jurídico administrativo. Existem variações na hora que os autores colocam os princípios que regem os serviços públicos, né? Mas basicamente, além dos princípios que a gente já, né, que vocês já viram antes, inicialmente, com os princípios que informam o regime jurídico administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e todas as decorrências deles, né? Legalidade tendo como decorrência, legalidade como uma decorrência da indisponibilidade do interesse público e tendo como decorrência a impessoalidade, aliás, a finalidade, a motivação, que são princípios implícitos da administração, né? Toda aquela construção principiológica incide, obviamente, sobre o serviço público, porque incide sobre toda a atividade administrativa. Mas a gente tem alguns princípios específicos do serviço público. Um deles é o da obrigatoriedade da prestação. Não é uma escolha da administração, prestar ou não. Se o ordenamento jurídico prevê aquela prestação de utilidade ou comodidade material para a totalidade da coletividade, para aqueles que forem interessados se beneficiarem dessa prestação mediante o pagamento de uma tarifa, via de regra, não é uma escolha para a administração prestar ou não. Então tem o princípio do dever inexcusável de exercício, de execução do serviço público. Tá? É um princípio que a gente pode chamar de obrigatoriedade do exercício do serviço. Como uma consequência, uma decorrência lógica dele, a gente tem o princípio da continuidade. O serviço público, ele tem que, vamos dizer, ele tem que se reproduzir no tempo enquanto aquela for identificada como a melhor maneira de satisfazer aquele interesse público específico, né? Ou seja, enquanto ele estiver disciplinado da mesma maneira do ordenamento jurídico, ele vai continuar. Vai mudar a gestão administrativa, vão mudar administradores, mas o serviço tem que ter uma continuidade. A preocupação é até um pouco essa, né? Existem interesses que são
vamos dizer, existem medidas, providências, políticas que são de uma gestão e existem políticas, providências, medidas que são de Estado, enfim, de uma caracterização um pouco mais, vamos dizer, um pouco menos sujeitas a avaliações conjunturais de cada momento. E é por isso que o serviço tem essa necessidade de se reproduzir no tempo enquanto ele tivesse a mesma disciplina jurídica, que é a ideia de continuidade. Então, tem a obrigatoriedade, tem a continuidade. Tem um outro princípio que é o da adaptabilidade. Ele significa basicamente o seguinte: o serviço público ele tem que ser prestado de acordo com a melhor tecnologia disponível no momento da prestação. Então, se com o tempo, hoje a gente vive muito isso em relação a muita coisa, né? Se a tecnologia se tornou defasada, ele tem que ser atualizado. Né? Isso é uma obrigatoriedade, é uma necessidade. Eu tive uma vez uma discussão, quando trabalhava na promotoria de Diadema, um problema que envolvia a MTU. E a discussão era a seguinte: existia um convênio, fazia mais de 20 anos, entre o governo do estado e o município de Diadema. Alguém aqui é do ABC ou de São Caetano? Enfim, tinha ali um convênio entre o governo do estado e Diadema, no sentido de que em Diadema, em 2 terminais específicos, seria possível fazer a baldeação do sistema municipal para o sistema metropolitano gratuitamente, sem pagar uma nova tarifa. E num determinado momento, veio o Estado assumiu uma postura de denunciar aquele convênio. Né? Isso foi algo que, na época, foi objeto de inquérito civil, foi objeto de ação civil pública. Confesso que eu não sei que resultado isso teve, porque depois eu saí de lá e acabei não acompanhando. Mas a discussão era um pouco em torno de, bom, foram 20 anos assim, essa cobrança iniciada de uma hora para outra vai gerar um impacto muito grande na realidade da população de Diadema. Enfim, dados de indicadores sociais mostrando que um grande volume de pessoas que residem em Diadema trabalham ou estudam ou exercem outras atividades em São Paulo. Então essa passagem de um município para o outro é algo diário para muita gente, e isso teria um impacto muito grande, além de ser Então isso acabaria tendo um aspecto de retrocesso social. Né? Eu estou tentando me lembrar do caso, dos detalhes do caso, mas a discussão era mais ou menos essa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no meio da discussão veio lá uma justificativa apresentada com dados, supostamente dados técnicos, tal, pela MTU, dizendo, olha, os nossos ônibus estão defasados, o sistema do trólebus está não sei o quê, e tal, e a gente está fazendo investimentos para atualizar a tecnologia. E o nosso argumento lá na época era justamente esse: olha, isso não é mais do que a obrigação do concessionário. Isso não é mais do que a obrigação do concessionário, isso não é mais do que a obrigação do Estado que está prestando esse serviço. Claro, as questões contratuais têm que ser analisadas direitinho, as questões referentes à preservação do equilíbrio econômico, financeiro, mas isso não tem nada a ver com o usuário. Né? Então a questão era mais ou menos essa: o dever do serviço público é se atualizar. Não é um fato novo esse, não é um fato que desequilibra contrato, isso é um dever, isso está implícito, isso está dentro do ordenamento jurídico. É um pressuposto, o serviço público ele tem que se atualizar. É claro que as questões contratuais têm que ser vistas caso a caso, as consequências contratuais dessa atualização. Mas é mais ou menos isso que diz esse princípio da adaptabilidade. E o outro que eu ia mencionar diz respeito também a essa controvérsia aí, e as que tem surgido nos últimos anos sobre as tarifas, especialmente do transporte, que é a da modicidade das tarifas. Né? As tarifas devem ser módicas, devem ser as menores possíveis.
O que é uma questão extremamente complexa quando a gente está vivendo num país que vive um processo de, vamos dizer, de anexação neocolonial, em que todas as estruturas estão se adaptando a um determinado modelo que não é voltado para a satisfação dos interesses nacionais, satisfação do interesse público, para, enfim, atenção aos direitos. Porque a gente fala em modicidade de tarifa com o ônibus custando R$ 4,30 um trecho é complicado, né? É complicado. O serviço público, ele existe não é à toa. Ele existe primeiro porque a sociedade precisa para funcionar, né, de certas prestações que não podem ser proporcionadas pelo mercado, por uma lógica uma lógica comercial que visa o lucro. É para isso que existe o serviço público. O que acontece é que nas últimas décadas os serviços públicos têm sido colonizados por uma lógica de mercado. A partir daquela artimanha ideológica que a gente conversou na primeira aula sobre estrutura, que parte do pressuposto de que, bom, o Estado é o maior prestador de serviços públicos. O Estado se organiza de maneira burocrática e não tem outro jeito. O Estado, para funcionar, tem que se organizar assim. E isso gera um pouco de comprometimento da eficiência e os resultados não são os mesmos que a gente vê quando a gente olha para o mercado. É claro que isso tem toda uma coloração ideológica, né? Porque se o Estado não é um bom prestador de serviço público, ele é muito pior fiscalizador. Então, ele transferir para particular, em primeiro lugar, a gente já tem um risco, e não é só risco, a gente que vive no Brasil nas últimas décadas, principalmente dos anos 90 para cá, sabe o que são os serviços privatizados, né? Inclusive com as tragédias envolvendo a Vale, né? Então, em termos de qualidade do serviço prestado, mas também em relação às tarifas. Como é que eu consigo cruzar, compatibilizar uma lógica de atuação estatal para satisfazer interesse público com uma lógica de mercadoria? Então, para o colaborador privado entrar nesse esquema de cooperação com a administração, tem que ser interessante para ele, né? Como é que eu coloco algo interessante para um setor que quer lucrar com uma certa utilidade que vai ser disponibilizada para a coletividade e com um dever constitucional, legal, enfim, de que esse serviço seja praticado com tarifas módicas, tarifas muito baixas, tarifas quase irrisórias. E, beleza, a gente percebe na prática isso sendo, vamos dizer, paulatinamente violado, né? Não em termos que a gente possa contrastar. Se eu promover hoje uma ação popular dizendo que a tarifa de ônibus, a chance de êxito, né, em termos concretos é muito pequena. Mas a gente tem vivido enfim, telefonia móvel, a gente tem as tarifas que estão entre as maiores do mundo e um serviço que está entre os com pior qualidade. Como é que a gente compatibiliza? Então é por isso que como eu falei lá atrás sobre a caracterização puramente formal do interesse público, sem considerar o projeto de sociedade que está na Constituição, aqui também vale isso. Como é que a gente compatibiliza essas ideias com aquele dever de todo ato estatal, se a Constituição diz são objetivos fundamentais da República do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzir as desigualdades, as formas todas de discriminação, erradicar a pobreza, a marginalização. Ou seja, eu preciso construir um estado de coisas que não existe e isso tem um custo, isso tem uma necessidade de empenho de recursos da sociedade para isso. Quando eu colonizo essa lógica com um discurso altamente ideológico de idealização do que é o Estado frente ao mercado, ou o mercado frente ao Estado, né? Porque é complicado, né? A gente está falando de dois produtos humanos, de abstrações, tanto o Estado como o mercado, esses dois setores, vamos dizer, esses dois, a gente está falando de abstrações e de coisas que são decorrências de ações humanas. Seres humanos têm as suas limitações, seres humanos em sociedade têm os problemas mais variados que acabam se manifestando tanto na atividade pública como na atividade privada. E a corrupção privada, se a gente parar para olhar para ela, se a gente parar um pouquinho de ser conduzido pela Miriam Leitão e pelo Sardenberg e similares, né? Se a gente olhar eu menciono essas figuras aí, até me atrapalhei. Do que eu estava falando mesmo? Corrupção. Isso, exatamente. Se a gente
parar para pensar um pouquinho, a gente vai se dar conta que corrupção não é só no Estado que existe, é nas relações humanas, né? E quando a gente coloca a corrupção no Estado, quando a gente faz toda aquela construção enviesada, né? A ideia do patrimonialismo, que são ideias importantes, mas que têm sido muito mal compreendidas, a questão da sobreposição dos interesses privados sobre os interesses públicos, é só no Estado que acontece mesmo isso, né? Enfim, e toda aquela doutrina, aquela teorização que o Gessé de Souza tem colocado muito bem, que caracteriza um verdadeiro racismo cultural, né? Colocando a gente como um povo inferior, mais corrompível, e toda essa baboseira que tem levado a essa histeria coletiva hoje em dia em torno do assunto da corrupção no Estado, se a gente se livra um pouco disso e tenta pensar como são as relações humanas, como é que é o decorador que não faz nada se não pagar esqueci a sigla lá, sei lá o que, pro cara que indicou o produto e não sei o que. No setor privado, a lógica é essa. E não tem como ser outra, porque a lógica é da troca de mercadorias, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas idealizações, essas construções aí, porque elas não existem à toa, né? Elas têm uma razão de ser. Então a gente está falando de uma realidade hoje em que essas ideias de um serviço público de qualidade, com continuidade, com tarifa módica, vão se tornando uma coisa cada vez mais fora de moda, né? E com a ideia de que o mercado pode... Até porque existe uma lógica, né, nisso. A gente não pode esquecer, a gente vive uma era histórica. A gente nunca pode se retirar da linha histórica, né? A gente vive uma era histórica, a história não acabou. Aquela história do Francis Fukuyama, do fim da história, aquilo lá é para quem quiser acreditar, né? O capitalismo é um momento da história da humanidade. Assim como as formas anteriores de exploração do ser humano pelo ser humano, ele vai ser superado em algum momento, mas a gente vive dentro dele, né? E tem aquela expressão do Weber, da jaula de aço. Nem todos os supostos autores weberianos percebem, mas ele tem uma dimensão disso que é uma referência nítida, clara ao capitalismo. Um modo de viver em sociedade em que nós todos somos compelidos às trocas comerciais. Quem faz qualquer coisa aqui sem trocas comerciais? Não tem como. É compulsório, né? Então a gente está dentro de um sistema mais abrangente e que tem as suas crises, né? A economia explica, as outras ramos têm as suas crises cíclicas. E em momentos de crises do capitalismo, para usar uma expressão popular, né? Quem pode, quem não pode, se sacode. É mais ou menos isso que está acontecendo no mundo hoje, né? Só que a gente está entre os que não podem, né? Estão sacudindo a gente com bastante vontade, né? E já levaram o pré-sal, e vão levar a Eletrobras, e levaram a Embraer, a nossa água, enfim, já tem aí piratas de olho, né? E nesses processos de reacomodação, primeiro a gente tem isso que em países pobres, em países da periferia do mundo, essa tendência, nesses momentos, o interesse nacional, o interesse público ser deixado de lado, né? E uma postura dependente, né? E a outra consequência aí não é só em períodos de crise. O capitalismo, para ele existir, ele precisa incessantemente fazer com que o mercado se aproprie das atividades humanas. A ideia é que cada vez mais as atividades humanas sejam reguladas pela lógica de troca de mercadorias. Mercadoria por dinheiro, dinheiro por mercadoria, né? E aí é assim que a gente vê nos últimos anos, por exemplo, discussões sobre previdência, né? Sobre assistência à saúde, sobre educação, né? Por que os serviços, esses serviços que são serviços em que o Estado tem uma posição central, importante, né? Porque não são meras utilidades ou comodidades, vão além disso, né? São necessidades para sobrevivência humana mesmo.
Por que esses sistemas públicos estão sendo atacados? Né? Porque você tem uma necessidade, não é que tem os vilões do mercado, é uma lógica do capitalismo. Ele precisa colonizar tudo. Então a previdência pública passa a ser uma ideia absurda. Se você pode colocar milhões ali para serem movimentados, é lógico que numa lógica de concentração e de ampliação de desigualdades, né? Mas é a realidade em que está posta a atividade administrativa, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil mesmo a gente falar em modicidade de tarifa, em continuidade, em supremacia de interesse público, em disponibilidade de interesse público, né? Mas basicamente esses são os princípios mais específicos mesmo dos serviços públicos. Alguns autores mencionam o controle também, mas é um princípio que é da administração, né? Toda atividade administrativa tem que estar sujeita a rigoroso controle de legalidade, especialmente sempre ficando muito claro que a inafastabilidade da jurisdição, né? O Poder Judiciário deve necessariamente se pronunciar sobre todas as questões que forem submetidas a ele, em termos de legalidade. Agora há pouco eu estava falando sobre o quanto o Judiciário deixa de fazer isso em situações de competência discricionária por uma má compreensão do que significa uma competência discricionária, né? Os serviços... Bom, entre essas maneiras da atividade do Estado, dessas maneiras do Estado se manifestar, atuar, expedir comandos complementares à lei para aplicar a lei de ofício, satisfazer o interesse público, a gente tem também a atividade de gestão dos bens públicos, e aí é o último tópico que a gente precisaria passar. Também naquela lógica da gente priorizar a compreensão dos institutos, sobre os bens públicos, eu acho que a gente precisaria falar sobre 3 coisas, basicamente, né? Em primeiro lugar, sobre uma relação de propriedade um pouco diferente. Em segundo lugar, sobre a destinação dessa relação, né? A finalidade a ser cumprida pelo bem que é objeto dessa relação. E em terceiro lugar, a extinção dessa relação. O que eu quero dizer? Está muito genérico, né? O que eu quero dizer? O motivo pelo qual o Estado exerce o direito de propriedade sobre certas coisas, de domínio, não é o mesmo motivo, e a lógica é um pouco diferente no mundo material do que acontece com o particular, né? Para começo de conversa, só faz sentido o Estado ser proprietário se isso tiver alguma utilidade pública, se isso for algo de interesse público, né? Se essa for a melhor maneira de satisfazer o interesse público. Isso passa, tudo na administração pública passa por esse crivo. Mas não é só isso. O Estado tem basicamente 2 maneiras distintas de se relacionar com os bens que estão sujeitos ao seu domínio. São maneiras, algumas estão afetadas a algum fim público, ou em alguns casos o bem está afetado ao fim público, em alguns casos não. Essa acho que é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer. Em outros termos, existem bens públicos que são destinados a uma finalidade pública imediata, e existem bens que formam o que a gente chama de bens integrantes do patrimônio disponível da administração. Ou dominiais, ou dominicais, são nomes que aparecem também. Mas é o patrimônio disponível da administração. Disponível, é claro que a gente tem que entender de maneira compatível com a ideia de indisponibilidade do interesse público. Não é disponível porque o administrador pode fazer com ele o que bem entender. O que diferencia basicamente esses dois
grupos de bens públicos? É um instituto que se chama de afetação. Então, alguns bens públicos são afetados a um uso público, a um uso de interesse público, né? A um uso de interesse público. Quando eu falei uso público, eu quis dizer isso. Não é que o público... A gente já vai pormenorizar essa divisão aí. Mas, por enquanto, eu estou falando de bens que são afetados a um fim de interesse público. E outros que não são afetados a fim de interesse público. O que significa? Eles estão lá. Eles são de propriedade estatal, mas eles não estão, nesse momento, diretamente ligados a alguma atividade pública. Tá? Por que a gente fala que é o patrimônio disponível? Porque esses bens do patrimônio disponível, se o Estado quiser se desfazer deles... E aí eu estou falando do encerramento dessa relação, né? Então tem uma relação um pouco diferente. A gente ainda vai entrar um pouco melhor quais são os fins dessa relação e a extinção. Já estamos avançando aqui uma hipótese de extinção. O Estado pode se desfazer deles como um particular. Pode alienar, pode, enfim, envolvê-los em negócios jurídicos. Da mesma maneira que os particulares, estou dizendo nesse aspecto, né? Claro que ele tem que agir sempre respeitados todos aqueles parâmetros principiológicos da atuação administrativa. Mas ele pode vender, por exemplo. Um bem que está afetado a um fim de interesse público não pode ser simplesmente alienado. Ele precisa passar primeiro por um processo de desafetação. E seja a afetação ou a desafetação, a gente não está falando que a administração é uma atividade complementar à lei de construção de comandos, de produção de comandos complementares, de cumprir a lei de ofício diante das situações concretas. Então, quem define em qual grupo o bem está é o legislador. A afetação é um ato do Poder Legislativo. Não é o administrador que resolve quais bens vão ter cada regime. Então, o legislador ele pode afetar um bem público a uma finalidade de interesse público, ele pode desafetar. Só depois da desafetação é que esse bem que era afetado a uma finalidade de interesse público pode ser alienado. Tá? Esses bens, eles podem ser adquiridos por uso capião? Não podem. Né? É a regra da imprescritibilidade dos bens públicos. Eles não podem ser objeto da prescrição aquisitiva. Mas hoje de alguns anos para cá, depois que o Instituto foi criado, eles podem ser objetos de uma concessão especial de uso para fins de moradia. Né? Foi uma maneira da legislação urbanística lidar com essa questão. A gente tem áreas grandes ocupadas para fins de moradia, né, em ocupações irregulares. Existe um déficit habitacional muito grande na nossa sociedade, as pessoas precisam morar, né? E isso gera situações de ocupações irregulares, seja de áreas privadas, seja de áreas públicas. Quando essas ocupações são de áreas públicas, a partir do cumprimento de certos requisitos previstos na legislação específica, no Estatuto da Cidade, enfim, nas leis que vieram depois, se aquela área não é uma área afetada a uma finalidade de interesse público, é possível a concessão, a atribuição dessa concessão especial de uso para fim de moradia. O outro grupo de bens a que eu estava me referindo, aqueles que estão empregados numa atividade de interesse público, eles podem ser bens de uso comum ou de uso comum do povo, são as duas maneiras como essa categoria costuma ser veiculada. E esses são aqueles bens que estão, enfim, o nome é quase que autoexplicativo, né? Eles se voltam ao uso geral. A diferença entre o uso desses bens e o serviço público é que a fruição é geral também. Estão postos estão à disposição da coletividade como um todo. São os parques, são praças, vias públicas, né? São os bens públicos
aos quais qualquer pessoa pode ter acesso no momento em que quiser se valer deles. São os de uso comum. Tem um outro grupo que também está afetado a uma finalidade de interesse público, mas que são os bens de uso especial. Esses também não podem ser vendidos, não podem ser adquiridos com nenhum instrumento jurídico, né? Mesmo o uso capião não é possível pela imprescritibilidade, mas também não pode ser objeto de concessão especial. Enfim. Por quê? Porque eles estão sendo empregados para uma finalidade pública. Por que o uso é especial? Porque um determinado grupo de pessoas só vai poder ter acesso a ele. Normalmente são agentes estatais, são os bens empregados nos serviços, não vou usar a expressão serviço para não confundir, né? Nas atividades estatais variadas. Então, o prédio aqui da Defensoria Pública é um bem público, nem por isso qualquer pessoa pode entrar nele na hora que quiser. É um bem público de uso especial, ele está voltado para uma finalidade específica, para o funcionamento de certas atividades. Então, quem pode ter acesso a ele, nesse caso específico do meu exemplo, são as pessoas que trabalham ali e as pessoas que estão se valendo do serviço que é prestado ali, da atividade que é prestada ali, que não é serviço público. Né? O uso do bem público, desde que isso se mostre favorável à satisfação do interesse público, pode ser atribuído também ao particular. Favorável não, é mais que isso, né? Desde que isso seja a melhor maneira de atender esse interesse público. Isso é sempre. Sempre que a gente vai falando de direito administrativo né? Desde que essa seja a melhor maneira de atender esse interesse público, o bem público pode ser atribuído ao uso exclusivo de um particular. Porque quando a gente está falando de uso de bem comum, bem de uso comum do povo, está atribuído ao uso dos particulares, de qualquer particular que queira ter acesso a ele. Mas existe a hipótese também de uso exclusivo. Eu dei o exemplo já da banca de jornal na calçada. Existe um determinado espaço ali que é integrante de um bem imóvel público e no caso da via pública, né, do passeio público, e que é atribuído a um uso exclusivo de um particular, porque se considera que aquilo é a melhor maneira de satisfazer o interesse público. Isso acontece por concessão, por permissão ou por autorização. No caso das bancas, eu dei exemplo, inclusive, como autorização. Né? E acabei de dar um exemplo também da concessão de uso especial para fim de moradia, que é uma hipótese de concessão, com toda a estabilidade jurídica que a concessão tem como inerência. Né? O parque do Ibirapuera, não sei se ele seria privatizado se ele tivesse que pagar para entrar? Então. O que aconteceu? Porque o parque é um parque. Uhum. Ele é público. Uhum. Bem afetado. Sim, é afetado ao uso comum. Para passar para o particular, ou eles vão fazer a concessão? Eu acho que seria isso. Eu tenho a impressão de que a ideia é essa. De fazer uma concessão para um. Exato, e se cobrar. Cobrar a tarifa para o uso do bem público é uma possibilidade. Né? Mas, enfim, aí a gente entra naquela discussão. Qual que é a ideia? É um parque para cumprir um determinado papel como um elemento urbanístico em termos de acesso à cidade, ou é uma mercadoria? Né? A gente está tendo esses institutos todos atravessados por uma lógica de um processo muito rápido, muito agressivo de apropriação de bens, de serviços, enfim, de coisas que estão predispostas à satisfação do interesse público por uma lógica de mercado, né? É a mesma coisa do presídio, ou não? Se o presídio, qual seria um presídio particular? Né? Um presídio como existe nos Estados Unidos, que é uma das tendências atuais, ultimamente, de ser. Então, isso na verdade, aquilo ali o que é, né? Aquilo ali é uma... Não é um serviço público tecnicamente, né? Porque não é fruível singularmente por administrados. Aquilo entra num conceito mais amplo de atividade sancionadora ou de atividade destinada
a contribuir com funções sancionadoras do Estado. Né? Então não é um serviço público, é um serviço governamental. Agora, pode transferir para terceiro? essa é uma baita de uma discussão difícil, mas pelo caminho que a coisa está indo, a justificativa é que o Estado pode, sempre que for necessário, que ele avaliar que é necessário, travar ou fazer concessões, como a gente não está falando nem de uso exclusivo de bem público e nem de serviço, não seria concessão, a gente estaria pensando talvez em parceria, em outro desses formatos mais recentes. Né? Parceria público-privada, em que você tem um encontro do interesse público com o interesse supostamente, né? Com o interesse privado e tal. Eu acho que ficaria mais ou menos nessa lógica. Não teria como né? ser totalmente privado. Não tem, né? Porque é uma atividade pública. O cumprimento da execução da pena é uma atividade que o Estado não tem como delegar, né? Enfim, é como eu disse, é uma discussão. Eu tenho dificuldade de ver isso como uma possibilidade jurídica no nosso ordenamento, mas tem muita gente que sustenta que é possível e é bem provável que isso se torne uma realidade logo. Né? Enfim. É outra mercadoria também. Exatamente. Não dá para a gente perceber como tudo vai se tornando mercadoria? Não é? E ali com impacto um pouco maior, né? Que quando você fala de uma sociedade que tem o dever de construir, de reconstruir-se permanentemente em padrões de justiça social, liberdade, emancipação humana, redução de desigualdades e etc., você criando um sistema desse que é quase um sistema de escravidão, né? É complicado, dá uma discussão longa, né? Mas em termos de regime jurídico administrativo, isso daí provavelmente entraria numa lógica de parceria público-privada para o desempenho de uma função governamental, que não é necessariamente serviço público, não é polícia administrativa, não é restrição da liberdade ou da... Porque, na verdade, é um serviço prestado para dar concretude a um ato jurisdicional, né? Então, a gente tem um entrelaçamento aí de funções do Estado, né? Sobre o rol de bens públicos, eu acho que isso a gente acaba vendo no direito civil, a gente acaba vendo em legislação esparsa. Vale a pena dar uma lida no artigo 20 e no artigo 26 da Constituição, em que estão elencados ali bens da União e dos Estados. Eu acho que aquilo ali como dever de casa, eu acho que a gente precisa ter sempre em mente. Agora, a gente tem Código de Águas, o Estatuto da Terra, tem leis que tratam de quais são os bens públicos, né? E aí é mais uma coisa de memorização do que da gente entender uma lógica específica, né? Estatuto da Terra, Código de Águas, o próprio Código Civil, né? Mas o artigo 20 e o artigo 26 da Constituição, acho que é o mínimo que a gente precisa dar uma olhada para lembrar. É o tipo de coisa que às vezes cai em prova. É o que eu disse inicialmente, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, porque é uma incidência pequena do direito administrativo, né? Na última, acho que caíram 3, né? A gente estava conversando na semana passada. Mas, gente, basicamente, se não tem nada me fugindo à memória, se tiver, eu vou mandar por e-mail, tá? Mas se não tem nada me fugindo à memória, basicamente, eu acho que era isso que a gente tinha que conversar.